2 Samuel capítulo 6, o texto diz assim: de novo, presta atenção aos detalhes do texto, tá bom? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Olha só, Davi ele vai reunir os seus melhores homens. A Bíblia diz que foram 30.000 homens ao todo. E ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizando entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram para a casa de Abinadab. Colocaram a arca num carroção novo, ou seja, eles construíram um carro só para carregar a arca da aliança. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. E Aió andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao Senhor a um som de todo tipo de instrumento, de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e assegurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Uzá significa força, o nome Uzá representa força. Além de filho do sacerdote, a Bíblia diz que o nome desse homem representava força. E com a força do seu braço ele tentou segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ao invés disso, ele levou a arca para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a ele e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus. Hoje, já ficou claro que nós vamos aprender acerca de... Diga, Davi, o rei Davi, tá bom? Olha só, a partir do momento que Davi se consolida no reinado, Davi ele vai se consolidar. Agora ele é rei sobre Judá e sobre Israel, sobre todas as tribos, tá? Então Davi, ele vai se consolidar como rei. O primeiro ato de Davi como rei, o primeiro movimento do seu reinado foi resgatar a Arca da Aliança. Então Davi, ele reina e coloca como prioridade resgatar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa a presença de Deus. E ele entende que era necessário trazer a presença de Deus de volta para o tabernáculo. O tabernáculo agora em Jerusalém. A ideia de Davi aqui era nada mais, nada menos do que estabelecer o seu reinado debaixo da presença de Deus. Ele entende que um reinado de sucesso precisa do governo de Deus. Então Davi, ele lembra da arca e vai buscar a arca. Ele lembra porque a arca havia sido esquecida. Durante todo o reinado de Saul, Saul ele reina e nem se preocupa com a presença de Deus. Saul ele reina e ele não vai buscar a arca da aliança. Por isso, a Bíblia relata que o reinado de Saul foi uma tragédia e acabou da forma como acabou, ele tirando a própria vida dele. Ok, então aqui a gente vê um rei que se preocupa com a presença de Deus. Ele entende que reinar sem a presença de Deus não iria ter nenhum tipo de sucesso. Quando o povo de Deus, voltando um pouco atrás, sai do Egito, Deus ele vai ordenar o Egito, onde a gente estava. Deus ele vai ordenar que esse povo construa um tabernáculo. E no compartimento mais secreto desse tabernáculo, que fosse colocada a Arca da Aliança, qual Deus ia dar toda a estrutura. Deus ia dar literalmente ali o tamanho da arca, o que ia ter, o tipo de madeira, como ia fazer. Então Deus ele dá uma instrução muito clara. E Deus diz que essa arca iria representar a presença de Deus no meio do povo. Então, o tabernáculo, tá? Para você entender, era uma espécie de igreja da época, né? O tabernáculo com seus compartimentos, e na parte mais sagrada do tabernáculo ficava a Arca da Aliança, que marca a presença de Deus no meio do povo. Então, a arca ficava ali no tabernáculo. E para onde o povo se movia, eles desmontavam o tabernáculo, carregavam a arca, montavam o tabernáculo, colocavam a arca e o povo se estabelecia ali em adoração ao Senhor. Durante todo o tempo de peregrinação no deserto, a arca sempre esteve ao lado do povo de Deus. A arca garantia a manifestação da presença de Deus no meio do povo. Eles chegam à terra prometida, a jornada. Depois de 40 anos, eles se estabelecem na terra prometida. Ali na terra prometida, o tabernáculo é montado e a arca da aliança também está no meio do povo. Até aqui, tudo normal, tudo funcionando na sua plenitude. Só que passa o tempo, esse tempo passa, e surge ali no meio do povo
um tempo intitulado como o tempo dos juízes. Nesse tempo dos juízes, a arca ela vai ficar sobre a responsabilidade do profeta Eli. O profeta Eli, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus. Porém, ele gera 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias não eram homens tementes a Deus. Inclusive, a Bíblia diz que o culto deles eram como coices diante do altar. Ou seja, eram homens que não estavam nem aí para a presença de Deus. Eles não estavam preocupados. Eles cometiam verdadeiras atrocidades ali no altar de adoração e não estavam preocupados com nada. A Bíblia diz que eles estavam defraudando a santidade do altar. Eles estavam cometendo atrocidades. Eram homens carnais, homens profanos, usando o nome de Deus e cometendo ali os seus pecados. Aí, o que acontece? A arca está lá e esses homens não respeitam a presença de Deus. Era mais ou menos assim: tudo bem, Deus está ali no quartinho dos fundos e eu não preciso fazer o que a lei diz. Durante uma batalha, praticamente invencível, eles não tinham condição de vencer a batalha. Eles lembram que a Arca da Aliança, todas as vezes que tinha uma batalha, Deus ordenava levar a Arca da Aliança à frente da batalha, e quando a arca estava lá, era certeza de vitória. Aí, eles vão usar a arca agora como um objeto para se vencer uma batalha. Eles vão pegar a Arca da Aliança e vão levar a uma batalha. Eles decidem agora levar a presença de Deus para uma batalha. Sabe, isso aqui não é muito diferente das nossas vidas, não. Muitas vezes nós nos esquecemos da presença de Deus. E quando nós vamos enfrentar as batalhas, aí nós convidamos Deus para estar conosco à frente dessa batalha. Mas, o que acontece aqui? A presença de Deus na batalha é sinônimo de batalha vencida. Aqui, na verdade, era uma intenção de manipular o poder de Deus, mesmo estando debaixo de uma vida totalmente dissociada de santificação. Ou seja, ele estava tentando manipular o poder de Deus, levar a presença de Deus para se vencer uma batalha, mesmo não dando importância para Deus. Aí o texto diz que enquanto eles levam a arca, eles promovem uma espécie de teatro da fé. Eles vão entoando cânticos, louvores e adoração. Deus estava esquecido, mas agora eles precisam vencer uma batalha. E na verdade o crente Nutella de hoje em dia é bem assim. Esquece de Deus, na hora que enfrenta uma batalha, começa a adorar, cantar, louvar, acorda de madrugada, faz oração, intercede, achando que Deus é um objeto de manipulação. Esse povo está tentando manipular a presença de Deus. Agora eles vão enfrentar um inimigo poderoso, o maior inimigo dos judeus. Eles vão cantando, eles vão adorando, e a arca está ali no meio deles. Só que eles vão para a batalha com o sentimento de que Deus iria defendê-los, mas eles perdem a batalha. Matam os sacerdotes, todos os sacerdotes são mortos, e agora a arca da aliança é levada como símbolo de vitória. Os filisteus vão pegar a arca da aliança e vão levar para a cidade deles, mostrando, vencemos e ainda capturamos o Deus deles. Essa notícia vai chegar até o pai. A Bíblia diz que Eli estava sentado numa cadeira de balanço, e o mensageiro vai chegar contando, e vai dizer ao profeta: nós perdemos a batalha e os meus filhos. E os seus filhos morreram e ainda levaram a arca. Aí, como desgraça pouca é bobagem, a Bíblia diz que ele ouve a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E para piorar ainda, a esposa de um dos 2 sem graças ali, dos filhos dele, estava grávida, começa a sentir dores de parto. A criança nasce ali diante daquele cenário de batalha perdida, de derrota, de morte, de luto. O nome das crianças na Bíblia normalmente carrega uma tradição. Uma tradição. Isso é cultural, é uma cultura da época, era mais ou menos assim. De acordo com a situação da família naquele momento, se coloca um nome pertinente. Então, por exemplo, se a família está passando por um momento de prosperidade, se escolhe um nome que tem a ver com prosperidade. Se a família está passando por um momento de dificuldade, se escolhe um nome que tem a ver com dificuldade, para marcar o nascimento daquela criança. Então, aquela criança nasce já debaixo de um jugo. O nome da criança é Icabô, que significa a glória de Deus foi embora. Ou seja, nós vamos enfrentar um tempo agora de muita miséria, de muita luta, de muita dificuldade, e não teremos mais a presença de Deus para nos guardar. Israel, até aquele momento, não percebe que a glória de Deus já não estava mais no meio deles. Eles acham que agora é que Deus tinha abandonado. Na verdade, eles já tinham abandonado a Deus há muito tempo, e o que Deus fez se retirou do meio deles. A mão potente do Senhor, o favor, a presença de Deus, Deus retirou. Porque quando um povo não respeita a presença, quando o povo não respeita o favor, a graça e a misericórdia, Deus ele retira, até que nós caiamos em si e pedimos novamente que a presença de Deus volte para o nosso meio. Então Israel ali está perdendo toda a glória de Deus, a potência que eles são quando estão guardados por Deus. Aí essa arca vai ficar 7 meses dentro dos territórios filisteus. E durante esse período, esse povo filisteus, eles vão ser acometidos por uma doença muito grave. Eles vão ter hemorroidas. Os homens estavam tendo hemorroidas. O povo estava sendo acometido por uma doença. Ou seja, Deus ele começa a manifestar
a glória dele, mostrando que o lugar onde ele estava não era para estar. Os filisteus percebem que aquilo era algo espiritual, percebendo que a arca está no lugar errado, eles vão dar um jeito agora de se livrar dela. Eles descobrem que tem um homem chamado Abinadab. Abinadab, ele mora perto das terras filisteias, e eles vão pegar e vão entregar a arca para Abinadab. Vão falar o seguinte: esse negócio não é nosso não, é teu, guarda na tua casa. E eles pegam a arca da aliança, entregam, e essa arca vai ficar na casa de Abinadab, um judeu. Agora, preste atenção nos detalhes. A arca da aliança vai ficar 60 anos, diga comigo, 60 anos. Na casa de Abinadab. E nesses 60 anos, não acontece absolutamente nada na casa dele. A arca continua sendo tratada como um mero objeto. Um objeto lançado ali num quartinho dos fundos. Sabe quando você tem uma coisa na sua casa que já não funciona mais, e você não quer doar, porque talvez você tenha um apego sentimental àquilo, e você coloca num quartinho de bagunça e deixa lá a vida inteira? Foi assim que a arca da aliança foi tratada na casa de Abinadab, um judeu, né, um homem que carregava ali uma unção territorial, uma unção geográfica, era um judeu, mas ele não entende o que ele estava carregando dentro da casa dele. 60 anos, a arca fica fora do tabernáculo. E durante esses 60 anos, o tabernáculo continua funcionando normalmente. Eu fico imaginando, né, o que é interessante aqui. O tabernáculo ele só foi construído por causa da arca. Mas o culto continua acontecendo mesmo sem a presença de Deus. O culto continua acontecendo mesmo sem a arca da aliança. E mesmo sem a arca, que representa a presença de Deus, o tabernáculo continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Presença de Deus ou não, o culto, o teatro da religião está acontecendo, o culto está acontecendo, mas cadê a presença de Deus? É que muitos têm a concepção de que culto é para homens, e culto nunca foi para homens. Nós fazemos os nossos cultos a Deus. A maior intenção de um culto é adorar a Deus. É que nós temos a nossa expectativa. Nós achamos que a igreja, ela é uma espécie de supermercado, e nós vamos na prateleira pegar o que nós precisamos. Quando não é assim, um culto, ele é para Deus. E aí no tabernáculo se fazia culto, para agradar o coração das pessoas, mas a presença de Deus já não se manifestava mais lá. Culto aqui tinha virado um mero protocolo. Era como se cultuar a Deus pudesse acontecer com Deus ou sem Deus. Deus estando ali ou não, o culto está acontecendo. Era como se Deus fosse apenas um utensílio que podia ser levado de um lado para o outro, sem que ninguém perceba que ele já não estava mais ali. Ou seja, a presença de Deus não era mais interessante. Não se fazia mais sentido a Arca da Aliança. 60 anos, a Arca da Aliança não está no tabernáculo. Nesse momento está na casa de um judeu chamado Abinadab. O rei não manda buscar, ninguém manda buscar. 60 anos na casa de Abinadab e nada acontece, porque a Arca da Aliança foi tratada como um utensílio apenas e nada mais. Aí nesse tempo, o povo vai pedir um rei. E Deus vai levantar Saul. Saul é levantado, conforme o desejo do povo. Deus diz, conforme o desejo de vocês, estou levantando o rei. Na verdade, nunca foi o desejo de Deus levantar um rei, porque Deus queria governar sobre o povo. Mas como o povo não consegue entender o reino de Deus, o governo de Deus, eles vão pedir um rei, como as outras nações pagãs. Aí Deus levanta Saul, que era o homem mais bonito, era um homem imponente, um político, um homem bonito. Colocaram lá o bonitão para reinar. Ele vai reinar o tempo inteiro sem a presença de Deus. Ele não vai se preocupar em querer saber, descobrir onde está a arca da presença de Deus. Aí ele reina, a história passa e chega o tempo de Davi. Quando chega o tempo de Davi, a primeira coisa que Davi faz é mandar buscar a arca. Davi entende que não dá para reinar sem a presença de Deus. E não é à toa que Davi é conhecido como o maior e melhor rei de todos os tempos de Israel. Então Davi manda buscar a arca da aliança. Davi e os levitas e os sacerdotes vão agora à casa de Abinadab buscar a arca. Chegando lá, eles constroem um carro lindo, maravilhoso, para uso da arca, ninguém usou, um carro 0 quilômetro, um carro de boi, e eles vão colocar a arca sobre esse carro. E esse carro, essa arca, ia ser conduzida até Jerusalém. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Davi reúne 30 mil homens, Davi leva uma comitiva de soldados, a Bíblia diz que Davi coloca a sua melhor veste de rei, constrói o melhor carro, coloca a arca em cima desse carro. E aí no meio do caminho, caminhando sobre um terreno instável, a roda do carro se choca com uma pedra. A arca prestes a cair, Uzá, que significa força, vai tentar colocar a sua própria força para segurar a arca. Uzá, curiosamente, era filho de Abinadab, que quando tenta salvar a arca, ele toca de maneira indevida. A arca não poderia ser tocada. Ele tocou. Aí a Bíblia diz em 2 Samuel que quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Anacom,
Os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão, segurou a arca, o Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. Mas pastor, o que se faz numa situação dessa? A arca ia cair, o homem só tentou salvar. Gente, eu sempre digo, muitas vezes nós queremos fazer a coisa com a intenção certa, mas do jeito errado. Oséias diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Uzá perdeu a sua própria vida. Usando a força do seu braço, ele acabou experimentando a ira de Deus. Ou seja, um homem movido por uma boa intenção. É mais ou menos assim, querer fazer a coisa certa da maneira errada. É fazer a coisa certa da maneira errada, e tudo isso começa com alegria e termina com choro. Porque a Bíblia diz que Davi, ele vai pegar uma comitiva de soldados, levitas, sacerdotes, e vai alegre buscar a arca da aliança, querendo agradar o coração de Deus. Deus, agora eu vou fazer algo lindo, maravilhoso para o Senhor. Eu vou buscar a arca, a melhor veste de rei, imponente, bonito, Davi, com toda aquela comitiva, aquelas pessoas, alegres e felizes. Aí a Bíblia diz que, com a intenção certa, da maneira errada, eles vão alegres e voltam chorando. E esse choro vai durar muitos e muitos dias. A Bíblia diz que enquanto a arca da aliança não chega no tabernáculo, Davi chora todos os dias. Deixa eu explicar isso para você entender. Davi, ele vai reunir os seus melhores homens. Ele vai mandar construir um carro 0 quilômetro para transportar a arca. Ele vai pegar e vai colocar a sua melhor roupa. Mas nada disso evita uma tragédia. Nada disso agrada o coração de Deus. Deus não estava preocupado com a melhor roupa de Davi. Deus não estava preocupado com um carro 0 quilômetro para transportar a arca. Deus não estava preocupado com aquela impressão que Davi queria causar, uma boa impressão. Eu tenho uma comitiva aqui, 30 mil homens para buscar a arca. Nada daquilo impressionou a Deus. E por falta de conhecimento, tanto Davi como os sacerdotes, eles vão cometer um erro muito grave. E esse erro muito grave foi pago com a própria vida de Uzá. Agora, ambos estavam bem intencionados, mas ambos movidos pela ignorância, quebram princípios. Você percebe que não basta boas intenções? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente anda cheia de boa intenção, querendo fazer o que é bom, querendo fazer o que é certo, mas por não ter o conhecimento, acaba colocando a força do seu próprio braço e acaba vivendo tragédias na sua própria vida. Não basta a gente caminhar com boa intenção, a gente precisa pagar o preço pelo conhecimento, buscar o conhecimento, entender o princípio, praticar o princípio. Qual, pastor, é a maneira correta de se transportar a arca? Vamos lá, Êxodo 25. Deus ele vai dar ordens de como a arca deveria ser construída e de como ela deveria ser transportada. Olha só o que o texto diz. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés. Gente, eu costumo dizer que tudo que Deus faz é intencional. Por que Deus está mandando colocar argola, pé e não sei o quê? Deus estava dando as ordens da maneira como essa arca deveria ser construída, e depois, em Crônicas, Deus vai dizer a maneira como ela deveria ser transportada. Davi criou uma ideia de transporte para a arca. Davi, ele achou que ia impressionar Deus com 30 e tantos mil homens, com uma comitiva, com uma roupa bonita, com um carro 0 quilômetro. Mas nada daquilo estava impressionando a Deus, porque Deus já tinha estabelecido uma ordem. E agora o que Deus queria era obediência. A obediência é o que nos dá autoridade no reino do Espírito. Muitas pessoas jejuam, oram, buscam, cantam, louvam, mas são desobedientes à voz do Senhor. E sem obediência, sem autoridade espiritual. No mundo do Espírito, a sua obediência à voz de Deus é o que te dá a autoridade para governar ao lado de Jesus. Vira para o crente que está do seu lado e fala, você está entendendo isso em nome de Jesus? Obediência é a chave. Aí a ordem continua. Façam cabos de madeira de acácia, revistam de ouro, enfiem os cabos nas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Então Deus explicou a maneira como ele queria que construísse a arca. Agora vamos entender como a arca deveria ser transportada. O texto diz, somente os levitas, somente quem? Poderão carregar a arca de Deus. Por isso, o Senhor os escolheu para ficarem ao seu serviço. A ordem estava estabelecida. Como se transporta uma arca, gente? A arca ela só poderia ser transportada pelos levitas, nos ombros dos levitas. Então Deus manda fazer as arcas, que era para passar com uma espécie de cabo dos dois lados, para que os levitas pudessem carregar a arca nos ombros. O sacerdote ia à frente, outros iam atrás, o povo iam atrás. A arca ia à frente e tinha a maneira certa de ser carregada. Não era para carregar num carro de boi, não era para montar um carro, o melhor carro e colocar a arca.
a arca tinha uma maneira estabelecida por Deus para que pudesse ser transportada. Davi, sem saber disso, inexperiente, jovem, rei, novo, inexperiente, e talvez por conta da sua experiência, inventa uma nova maneira de se transportar a arca, a presença de Deus, e aí usa aqui o sacerdote, toca na arca, comete uma infração, quebra um princípio, aí, mesmo bem intencionados, mas na ignorância, ausência de conhecimento é ignorância, né? Tem muitas áreas que eu sou ignorante, eu não tenho o conhecimento, isso não é um xingamento, não é algo pejorativo, ignorância é a falta do conhecimento. Então, na ignorância, eles vão quebrar um princípio e vão pagar um preço muito alto, ou seja, Uzá pagou o preço com a sua própria vida. Aí, começa o lamento de Davi. A Bíblia diz que Davi, perplexo, agora sem saber o que fazer, ele avista uma casa. E essa casa não era a casa de um judeu. Pasmem, mas essa casa era a casa de um filisteu. E ele bate naquela porta e fala, tem um presente para você. Guarda essa arca aqui. Eles vão contar a história, ela foi cair, o homem pegou e morreu. Eu fico imaginando a cara de Obed-Edom recebendo esse presente. Ele falou, se o irmão só tocou nela e morreu, o que eu vou fazer com isso? E a arca fica ali na casa dele. E vai ficar por algum tempo. Davi não sabia o que fazer, então falou, leva essa arca para lá, até a gente resolver o que vai fazer para trazer a arca, levar a arca para Jerusalém. A arca vai ficar na casa de Obed-Edom. Então o soldado de Davi vai lá, bate na porta e diz, o rei mandou a arca para cá. Ok, manda a arca aqui. Acabou de acontecer um desastre ali, mas você fica, manda a arca para cá. O rei mandou deixar aqui por um tempo. Aí a arca vai ficar na casa de Obed-Edom. E durante o período que a arca fica na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Davi chorou muito. Davi foi tomado por uma tristeza profunda, porque ele achou que Deus não estava feliz com ele. Davi, ele vai assumir a responsabilidade, mesmo ainda na sua ignorância, ele começa a ser tomado por um lamento, por um choro, por uma tristeza, porque ele só queria agradar a Deus. Tudo que ele queria era pegar a arca, levar para o tabernáculo. É como se Deus tivesse rejeitado Davi. É como se Deus tivesse falado assim, não quero que você faça isso. Então Davi ele é tomado por uma tristeza profunda. Até que um dia chega uma boa notícia. Chega um soldado e diz assim, rei, lembra do Obed lá? O que tem? A gente deixou a arca na casa dele. Sim, meu filho, eu sei, eu quero trazer ela de volta. Então, está acontecendo uns negócios muito loucos lá. O cara era pobre e ficou rico. A mulher era infértil, agora está fértil, está grávida. As vacas dele que não davam luz, está dando luz a um bocado de bezerro. Está acontecendo uns negócios que eu não estou entendendo. A terra que não dava fruto, está dando fruto, agora ele planta, ele colhe 100 vezes mais. Está acontecendo uns negócios diferentes lá, é uns milagres. Aí Davi vai se alegrar, ele fala assim, Deus voltou a agir em nosso favor. Agora pasmem, a arca estava na mão de um estrangeiro, de um filisteu. Ou seja, diferente do que aconteceu na casa de Abinadab, a Bíblia diz que Deus abençoou grandemente a casa de Obed-Edom, abençoou de forma multiplicada. Na casa de Obed-Edom, a presença de Deus transforma a terra improdutiva em frutífera. Pega a visão em nome de Jesus, hein? Torna mulher infértil e mulher que dá à luz a muitos filhos. Na casa de Obed-Edom agora é tomada por grande prosperidade. Um homem simples, um simples camponês, agora está próspero, está rico, tudo acontece na terra dele. O favor de Deus alcançou aquele homem. Agora, a Bíblia vai nos deixar entender que durante o tempo que a arca fica na casa de Obed-Edom, Obed-Edom, ele mostra sinais de que ele estava cuidando bem da presença de Deus, e aí Deus começa a restaurar a aliança com o seu povo. Por meio de um estrangeiro, Deus começa a restaurar a aliança com o seu povo. A maneira como Obed-Edom estava tratando a arca da aliança, a presença de Deus, estava agradando o coração de Deus. Não, fala para o crente que está do seu lado, a maneira como você trata Deus está agradando o coração de Deus? Aí você fala assim, a resposta é visível. Agora eu vou cutucar, vai gente ficar brava comigo. Eita Jesus, Deus me complica aqui às vezes. Deixa eu tomar uma água aqui. Os resultados falam por si só. Os frutos falam por si só. Eu não preciso ficar falando para ninguém o quanto eu sou um homem de Deus. Os resultados que a minha vida representa aqui na terra mostram o quanto eu sou um homem de Deus. Aquele que trata bem a arca da aliança, os resultados são visíveis.
Não precisa ficar falando, mostrando para ninguém. Os resultados começam a ser visíveis. Na casa desse homem, os resultados agora são visíveis. Todos começam a enxergar o nível da prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, não vem para cá falar que o pastor está pegando teologia da prosperidade. Não estou falando só de dinheiro, porque você está cansado de saber que prosperidade, o conceito de prosperidade na Bíblia nos leva a entender muitas coisas. Por exemplo, prosperidade é paz. Paz significa ausência de perturbação. É uma pessoa que consegue deitar a cabeça no travesseiro, dormir, acordar bem para trabalhar no outro dia. Prosperidade significa vida longa na terra. Aquela pessoa que vive muitos anos. Ou seja, a Bíblia diz que quem cumpre princípio, honra pai e mãe, vive muitos anos. Então, prosperidade vai muito além do que apenas ter dinheiro no bolso. E aqui a coisa começa a se tornar visível. Aquele que trata bem a presença de Deus, Deus começa a abençoar de uma forma diferente, porque o favor de Deus começa a se manifestar na vida do filho obediente. O favor de Deus se manifesta na vida daquele que trata bem a presença de Deus, naquele que se envolve com amor, com zelo, que honra a presença de Deus, que não deixa Deus em segundo plano, que não abandona Deus no quartinho dos fundos. Aí o que acontece? A prosperidade começa a se tornar visível, ou seja, os frutos da maneira como você trata a presença de Deus é visível na sua própria vida. Porque a sua vida nada mais é do que a manifestação da glória de Deus, ou seja, quando você é abençoado por Deus, automaticamente, Deus, Ele derrama a glória dEle sobre a tua vida. Essa é a maneira do mundo conhecer a Deus. Inclusive, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, está condicionada à glória de Deus sendo manifestada na vida dos gentios, nossa, para que essa manifestação espiritual, ela venha ocorrer nas nossas vidas, nós precisamos entender o real propósito de Deus para as nossas vidas, para que os judeus percebam, sintam ciúmes e clamem ao Messias. Então, a maneira como você trata a arca, se você está tratando bem a arca de Deus, isso reflete na tua vida. Quando eu faço a pergunta para você, e aí, como você tem tratado a presença de Deus? É muito fácil, o fruto é aquilo que está acontecendo na sua própria vida nesse exato momento. Se a presença de Deus é uma prioridade para a tua vida, é automático Deus ele abençoar a sua vida nos mínimos detalhes. Agora, se você trata Deus mais ou menos, as coisas espirituais elas vão se travando também na sua vida. Ou seja, a maneira como o Obed-Edom está tratando a presença de Deus, está agradando o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, Deus está liberando acessos. Deus está liberando favor, graça, misericórdia. Ele trata bem a presença, Deus libera acesso. Agora, na casa de Abinadab, 60 anos, ele não experimenta sequer um milagre. Não tem um milagre na casa desse homem. E deixa eu te falar uma coisa bem séria aqui, como você trata a presença de Deus, libera acesso para a sua vida, a maneira como você trata a presença de Deus, atrai o favor de Deus para a tua vida. O que estava acontecendo ali na casa de Obed-Edom? Entenda uma coisa, gente, em nome de Jesus, onde a presença de Deus é tratada com respeito, o favor de Deus é derramado. Onde a presença de Deus é tratada com reverência e com honra, Deus derrama favor, graça, misericórdia, guarda, livra, protege, abençoa nos mínimos detalhes. Quando Deus é tratado com a sua devida honra, com a sua devida reverência, as bênçãos dele transbordam sobre a vida desse povo. As bênçãos fluem naturalmente sobre as nossas vidas. Olha só, Bíblia, Deuteronômio 28:12. Se você for obediente e fiel, diz a palavra de Deus, o Senhor abrirá tesouro do céu sobre a sua vida. Deixa eu repetir que eu engasguei. Se vocês forem obedientes e fiéis, o Senhor abrirá os tesouros dos céus sobre a sua vida. Ou seja, a palavra de Deus diz que se você for obediente, Deus abre as portas do céu para a sua vida, tesouros do céu para a sua vida. E aqui está simples de entender, amém ou não amém? Abinadab não entendeu a presença de Deus. E pelo fato de não entender a presença de Deus, deixou a arca guardada no quartinho dos fundos. Em contrapartida, Obed-Edom entende quem é Deus, como Deus deveria ser tratado, mesmo não sendo um homem da fé, mesmo sendo um gentil. Isso aponta para Cristo, a inclusão dos gentios na aliança. Um homem sendo incluído na aliança. Esse homem não tinha, Jesus. Esse homem não tinha a experiência que o povo de Deus tinha com a arca. Mas ele ouviu falar das grandes batalhas vencidas por aquela arca. Ele ouviu falar dos milagres que Deus fez no meio do seu povo. E quando ele tem a oportunidade de estar diante da arca, ele trata a arca da aliança com toda a reverência. Ele trata com honra, com zelo, e por isso Deus derrama o seu favor sobre a casa desse homem. Você precisa se portar diferente na presença de Deus. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Você precisa se portar diferente na presença de Deus. Diz assim para a pessoa que está do seu lado: o fato de você frequentar a igreja
não vai mudar a sua vida. O fato de você se dizer evangélico, lamento, mas também não vai mudar a sua vida. Está entendendo isso ou não? Muitas pessoas estão há anos dentro das igrejas, frequentando cultos todos os dias, e a vida é sempre a mesma, cheia de impossibilidades. Aquela vida que não anda para frente. Sabe por quê? Culto virou protocolo. Estar à igreja virou rotina. Estar na igreja virou rotina. Gente, isso é comum acontecer na vida do ser humano. O ser humano é assim. Quando você tem um sonho, um desejo, você quer conquistar algo, e aí você trabalha muito e conquista aquilo, e você experimenta, daqui 1 mês, 2 meses, aquele carro dos sonhos é só um carro. Quando você começa a receber acessos, por exemplo, eu já fui a Israel 5 vezes. A primeira vez que eu fui, foi assim um sonho. Só de pisar lá, eu já estava assim, cheio de Deus. E querendo buscar experiência com Deus em todos os cantinhos de Israel. Por onde eu passava, eu queria viver uma experiência. Na quinta, eu já estava mais ou menos assim, é mais uma viagem. Teve um dia que Deus me repreendeu, nós estávamos na Praça da Menorá, nós tínhamos almoçado, eu estava um pouco cansado. Aí eu falei para a Vanessa, vamos para o hotel descansar? Eu vou falar para o guia conduzir o grupo, fazer os outros passeios. A gente já foi aqui várias vezes. E aí eu sentei e fui pedir um Uber. Na hora que eu peguei o celular para pedir um Uber, o Espírito Santo falou ao meu coração, lembra da primeira vez como foi? Aí eu falei, já entendi, Deus, vou ficar. Na verdade, se a gente não vigiar, o culto, a igreja, acaba se tornando uma rotina, um protocolo, é bater cartão, eu vou lá bater meu cartão de novo, vou lá para a igreja de novo, coloquei o nome na escala, né? Tem que servir, tem que ir lá, já que estou com o nome na escala mesmo, né? Aqui é que está a grande diferença do segredo do sucesso, da prosperidade de um povo que visivelmente carrega o favor de Deus, que anda debaixo da graça de Deus. Então não deixa Deus, o culto, as coisas de Deus virar um protocolo na sua vida. Não deixa com que esse tempo seja só uma rotina. Ah, eu vou lá porque agora eu sou crente, então eu tenho que ir lá para ver se eu aprendo. Não, isso não pode ser uma rotina. A cada culto nós temos que buscar experiências novas com Deus. Hoje eu estava bem debilitado, essa noite eu passei muito mal. Eu fui dormir 3 e pouca da manhã e estava muito mal. Acordei, não consegui fazer nada hoje. Liguei para o pastor Lucas, vem pregar no meu lugar que eu não estou legal. E aí ele, pastor, olha, eu vou e daqui a pouco não dá mais. Eu falei, já entendi. Deus quer que eu esteja lá. Porque estar aqui no dia bom é muito fácil, mas no dia mau. Então, o culto, a igreja, as coisas de Deus não pode virar protocolo para nós. A gente está vendo aqui que, para aqueles que virou um mero protocolo, eles não experimentam nada de Deus. São pessoas que frequentam igrejas, que vão a igrejas, mas nunca têm sua vida transformada, nunca têm um caráter moldado, uma vida transformada, nunca se torna realmente num testemunho vivo. E testemunho, gente, não é só a gente dizer o quanto Deus nos abençoou com bens, riquezas. Não tem a ver com isso, é o quanto Deus tem transformado o nosso caráter. É a pessoa do lado olhar para a gente e falar assim, nossa, como o Marcelo era diferente, agora ele mudou muito. É o vizinho que já ouviu você gritar com a sua esposa, que falava lá o crentão que fica gritando, hoje vê você tratando bem e falando assim, nossa, depois que ele passou a ir para a igreja, depois que ele encontrou esse Deus dele aí, ele é muito diferente. Esse é o nosso maior testemunho, é a nossa transformação de caráter, de vida, a maneira como nós andávamos e como nós andamos hoje. Então é Deus entrando e gerando transformação, e a maneira como a gente serve, como a gente se relaciona com Deus, isso é muito importante para o nosso sucesso aqui na terra. A Arca da Aliança está no tabernáculo, o povo não respeita, não está no tabernáculo, o povo também não está nem aí. Fica na casa de um irmão 60 anos, Deus não faz nenhum milagre. Isso não é normal. Não aceite viver uma vida protocolar com Deus. Não aceite viver numa rotina espiritual. Eu tenho que orar porque eu sou obrigado, porque se eu não orar... Não, crente, não é assim. Lembra do que eu falo? Deus, Ele não está preocupado se você vem ou não para a igreja. Na verdade, Deus Ele nem quer que você venha para a igreja se seu coração não estiver aqui. Se seu coração não estiver nele. Deus Ele quer que você queira estar, que você ame estar, que você tenha prazer em estar, que você queira viver experiências com Ele diariamente. É isso que Deus espera, um relacionamento de intimidade. Qual é o papel da igreja? Primeiro, te conectar com Deus. Segundo, te fazer entender a realidade do mundo espiritual. Te conectar com Deus, te fazer entender a realidade do mundo espiritual, mas a igreja, o principal papel é te transformar. É mudar a sua vida, é mudar o seu caráter. Igreja é lugar de confronto.
É lugar de confronto, é onde nós somos confrontados na carne, para que a gente possa viver uma vida no Espírito. É confrontar a nossa natureza carnal para fortalecer a nossa vida espiritual. E é na nossa vida espiritual que está conectada as bênçãos do Senhor na sua vida. Então, quando você confronta a carne, fortalece o teu espírito, automaticamente a tua vida na carne começa a andar. Não nos desejos da carne, mas no mundo visível. Porque aonde é manifestada a glória de Deus? No mundo sensorial visível, na tua vida visível. É Deus te colocando em posição de honra. Deus salva o seu casamento para manifestar a glória dele. Deus te coloca em posição de honra financeira para manifestar a glória dele. É a maneira de Deus agir, a realidade do céu na terra, na vida dos filhos obedientes. Então é tempo de fazer uma escolha, tomar uma decisão muito séria. Entender que estar no ambiente da presença, mas não se relacionar com a presença, não vai mudar a sua vida. Eu vou repetir, estar na igreja e não se relacionar corretamente com Deus, não vai mudar a sua vida. Você vai estar na igreja há anos, cumprindo o mesmo protocolo e a mesma rotina, e nada vai acontecer, porque a maneira como você se relaciona com Deus é o que faz a sua vida acontecer. É claro, esse texto nos mostrando que o favor da presença se manifesta na vida daquele que sabe se relacionar com Deus. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. Essa história aqui, ela vai falar sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa forma como nós tratamos a presença de Deus. Se nós estamos nos portando como um Abinadab ou como um Obed-Edom. Pergunta para a pessoa do seu lado, e aí? Abinadab ou Obed-Edom? Você está parecendo com quem? Está caindo as fichas aí, gente? Essa história vai mostrar que se a gente aprender a tratar a presença de Deus com honra e com respeito, nós vamos colher os frutos da presença de Deus na nossa vida. A palavra de hoje, na verdade, é uma reflexão de como está a sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Como você tem tratado a presença de Deus diariamente na sua vida? A maneira como você se relaciona com Deus expressa o favor de Deus na sua vida. A graça de Deus e a misericórdia de Deus. Eu percebo que nós estamos caminhando por um tempo de relacionamento de intimidade. E esse relacionamento de intimidade vai requerer profundidade, diga comigo, profundidade e qualidade. Se aprofundar nas coisas de Deus, mas não é só se aprofundar, é um relacionamento de qualidade. Sabe o que é um relacionamento de qualidade? Olha só, uma das maneiras da gente demonstrar o nosso amor a uma pessoa, como é que é? Dando presente para ela. Também é, né? Depende. Mas a melhor maneira de você mostrar que você se importa com uma pessoa, quando a pessoa vier falar com você, você olhando nos olhos dela e dedicando uma parte do seu tempo para ela. Qual é a moeda mais preciosa que nós temos na face da terra? Dinheiro ou tempo? Tempo. Por quê? Dinheiro se perde, dinheiro se ganha, e o tempo. Perdeu, perdeu. O que passou, passou. Não tem como voltar atrás. Eu te desafio, volte 2 minutos atrás. É possível, sim ou não? Então nós temos uma moeda preciosa, chamada tempo. E a maneira da gente expressar o nosso amor a uma pessoa, mostrar que a gente se importa com aquela pessoa, é dedicando uma parte do nosso tempo a ela. Se eu amo a Deus, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo a Ele. E não é de vez em quando não, é diariamente. Ter tempo de qualidade com Deus, na verdade, não é apenas vir à igreja. É vir à igreja e se lançar na presença dEle. É parar tudo para ficar com Ele. Quem é casado aqui? Você dá tempo de qualidade para sua esposa e para o seu marido? Muitas vezes o marido está conversando e você está lá lavando louça, preparando o estudo de não sei o quê, o trabalho de amanhã. Você acha que você está dedicando um tempo, mas isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é, preparou, agora já fiz minhas tarefas, agora é tempo de ficar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Isso é tempo de qualidade. É se importar. Como é que foi seu dia? Aí a pessoa está falando e você está de costas fazendo um monte de coisa. É parar, olhar no olho, que seja 1 minuto, 2, 3, 5. Tempo de qualidade. E Deus fala muito forte no meu coração. Deus, Ele quer o nosso tempo de qualidade com Ele. Eu tenho meu tempo de qualidade com Deus. Há 3 meses atrás, Deus me acordou às 5 horas da manhã para orar. E foi uma experiência diferente, porque eu sempre acordei na madrugada para a batalha espiritual, para guerrear no mundo espiritual. E essa experiência foi diferente, porque eu acordei feliz e contente, alegre, mesmo sonolento, mas alegre. Lavei o rosto e desci, e coloquei um louvor e fiquei ali falando com Deus. E aí, passou uns 2 dias, Deus me acordou no mesmo horário. Eu entendi que Deus queria que eu desse um tempo de qualidade para Ele. Então isso virou rotina na minha vida. Mesmo cansado muitas vezes, brigando com sono, joga uma água no rosto, desce
e vai dar um tempo de qualidade para Deus. Agora, dar um tempo de qualidade para Deus não é encher Deus de pergunta e querer que Deus te dê respostas imediatamente. É um tempo de louvor, de adoração, é o seu tempo com Deus. É o seu tempo com Deus. Quando você estiver na igreja, se lança na presença de Deus. Gente, esquece o amanhã, esquece a conta que tem para pagar, esquece. Vem ter um tempo de qualidade com Deus, se lança na adoração, sabe, na hora da palavra anota tudo, sabe, busca, chega na sua casa, tenta dar uma lida, tem um tempo de qualidade com Deus, porque se você vem à igreja e não dá tempo de qualidade para Deus, infelizmente, você só está jogando seu tempo fora. Aqui, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus. Foi uma luta chegar onde nós chegamos. Já teve fases de eu não conseguir pregar, de tanta movimentação na igreja. De estar pregando e o povo está indo tomar água, está indo fazer xixi, está pegando o celular, falando com o outro, cutucando o outro, o cara beijando a mulher. Eu falei, é sério, isso aqui é lugar para isso? E aquelas coisas todas. E um falando com o outro, e aí eu fui moldando com o meu jeitinho. Gente, se você veio fazer isso aqui, vai para casa dormir. Vai para o shopping bater um papo. Namorar, tem lugar mais específico para isso. Aqui é lugar de reverência ao Senhor, é lugar da gente buscar com Deus. Primeira parte do culto é a gente provocando o céu. Segunda parte é Deus respondendo a nossa provocação. Então, isso aqui é um lugar da gente, é o nosso quartel-general, é o nosso espaço para a gente buscar a presença de Deus, é um ambiente que é gerido debaixo de muita oração, para que a gente possa viver experiências com Deus, ter um tempo de qualidade com Deus, buscar a presença de Deus, para a gente se relacionar com os irmãos, com as lixas, para que a gente possa ser moldado conforme Deus quer. E aí às vezes me incomodava, hoje graças a Deus, eu falo isso com o coração aberto, o povo vem e eu falo, gente, que alegria poder ver um povo que está com vontade. A Bíblia diz que Deus revela os segredos escondidos, desde a fundação do mundo, para aquelas pessoas que estão interessadas em aprender a palavra. O Sermão da Montanha, Jesus está explicando acerca do reino espiritual, o povo está ouvindo, mas o povo não entende o que Jesus carrega. Os discípulos vão perguntar, mas como, por quê? E aí Jesus fala, gostei. Sabe o que está acontecendo? Está gerando interesse. Se está interessado, Deus vai revelar coisas para você que não revela para quem não está interessado. Porque para a gente interessada, que busca, que quer explicação, pastor, eu quero aprender mais, eu quero estudar, Deus ele começa a revelar coisa que não revela para a gente comum, e aí você começa a se destacar, porque Deus revela segredos do céu para a tua vida. Se tiver interesse, Deus revela. Se buscar, Deus ele se deixa ser encontrado. E tudo isso, às vezes, a pessoa cochila, ela não está muito interessada, está aqui, mas não está. Está deixando ser vencida pela carne. E a gente precisa buscar esse tempo de comunhão com Deus. O que é um culto? Um tempo de adoração a Deus. Hoje nós estamos estudando a palavra. Isso é uma maneira de adorarmos a Deus. Interessados em aprender mais, em louvar o Senhor, em cantar uma canção. Sabe, enquanto a gente está aqui adorando, buscando, o mundo espiritual está trabalhando ao nosso favor. Eu creio que nesse momento tem anjos do Senhor lutando contra demônios do inferno para destravar a tua vida. Vira para o crente do seu lado e fala assim, continua interessado, continua dando o seu melhor tempo para Deus, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Profetiza na vida desse crente em nome de Jesus. Tempo de qualidade com Deus, dentro e fora da igreja. Oração diária, devocional, consagração, obediência, tudo isso é tempo de qualidade com Deus. Olha o que diz em Lucas 10, 38 a 41. E caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não se importa que a minha irmã está desocupada? Eu que estou incluindo isso aqui, tá bom? Me deixa sozinho com o serviço? Fala para ela me ajudar. Aí Jesus respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Sabe o que Jesus está dizendo? Você está preocupada com coisas que não era para estar preocupada agora. A presença chegou, minha filha, para tudo. Eu vivi uma experiência dessa esses dias, mas eu chorei tanto. Eu estava ali, cheio de Deus, aí eu acordei um sábado de manhã, todo feliz, com Deus, aí desci, aí já coloquei um louvor, aí o Espírito Santo veio assim de uma maneira tão, tão linda. Aí meu olho já se encheu de lágrimas, o coração começou a palpitar, ali era hora de se lançar em oração e começar a dançar com Jesus pela casa.
Aí eu fui fazer minha panqueca de banana. Falei, Deus, só um minutinho, vou fazer uma... Sério, gente, é assim mesmo. Diante de Deus, uma experiência minha com Deus. Aqui, Marta, Maria. Eu desci as escadas, já senti na presença de Deus, coloquei minha canção na minha caixinha Bluetooth, aí eu já comecei ali a louvar, e a lágrima descendo, era para parar tudo. Aí eu fiz mais ou menos assim, eu só vou tomar café, e aí eu entro na minha sala de TV, e lá eu vou começar a falar com o Senhor. E aí Deus, tá bom, tudo bem. Aí eu fiz minha panqueca, aí perguntei se a Vanessa queria, fiz a dela, servi o café dela, o meu, a gente comeu e tal. Aí eu falei, olha, eu senti a presença de Deus tão gostoso, vou entrar na sala para orar. Aí eu entrei para orar e fiquei lá, falando sozinho, eu e as paredes. Aí eu fiquei indignado, eu falei, Deus, poxa vida, eu desci assim, né, e o Senhor já começou, e eu já fui tomado pelo Teu Espírito, comecei a chorar, e aí na hora que eu fui para a sala falar com o Senhor não quer falar comigo? Aí o Espírito Santo falou de uma maneira, sabe aquele tapa com luva de pelica? Porque Deus é delicado, né? Aí foi mais ou menos assim, meu filho, eu vim falar com você, eu vim ter um tempo com você, eu vim manifestar minha presença, mas você preferiu só a panqueca de banana. Infelizmente é assim, a gente não percebe, a gente não tem a sutileza de entender o tempo com Deus. A gente acha que Deus, Ele é nosso mordomo e Ele vai estar à disposição a hora que a gente quer. E tem hora que Deus vai pedir para você parar o seu dia, parar tudo. Não é parar o dia, é parar 5 minutos do seu dia. Às vezes você vai estar ali trabalhando, o Espírito Santo vai tocar teu coração, irmão, em nome de Jesus, para tudo. Ah, mas eu não tenho onde falar. Entra no banheiro, irmão. E vai ali fazer uma oração, vai ali agradecer a Deus. A hora que o Espírito Santo vier te visitar, você agradece, fala, obrigado, Senhor, pela sua doce presença na minha vida, na minha casa, na minha família. E ali você já começa a falar com Deus, entra no mistério, fala com o Pai, agradece a Ele. Mas a gente não quer, sabe, a gente não está a tempo a esse tempo de qualidade com Deus. A gente não fica a tempo com o que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente quer viver as nossas vontades. E aqui foi Marta dizendo assim, poxa, eu estou preocupada com os afazeres, ela me deixou de lado, Jesus. Fala para ela vir me ajudar. Aí Jesus, filha, você não está entendendo. Eu não vou estar aqui para sempre. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a minha presença. Limpar a casa, você vai poder limpar todo dia. Quantas vezes eu chego da academia com fome, aí eu, Vanessa, vamos fazer comida e tal. Aí ela não me responde. Quando ela não me responde, eu já sei que ela está em algum ambiente da casa, lançada no chão, chorando e falando com Deus. Aí eu já entendi a mensagem. Porque a hora que Deus quer falar com a gente tem que parar e se lançar na presença de Deus, gente. Quantas vezes na academia treinando, o Espírito Santo me toma e eu começo a chorar. Esses dias o rapaz treinando comigo, ele falou assim, você está bem? Eu falei, Deus está falando comigo, vai para lá. Uai, irmão, Deus está falando com você, acha que eu vou falar com o irmão agora? Depois a gente conversa. Deixa Deus, fala mais. Marta, preocupada com os afazeres ali, vai deixar de lado aquilo que era mais importante. Para você, voluntário, cadê os voluntários da EF? Olha, sirvam a Deus de todo o coração, entregue o seu melhor, mas em nome de Jesus, não deixe de cultuar também, não. Eu vejo alguns voluntários, às vezes, coloca o nome na escala da manhã, e aí não vem no culto à noite, ou não consegue, e aí vive uma vida na objetividade do servir, e a vida não acontece, não anda para frente, nada muda, e está sempre preso nas suas impossibilidades, porque está deixando a parte principal de lado. Então, prioriza a presença de Deus, sirva com amor, com intensidade, com alegria no coração, mas tenha o seu tempo de adoração. Eu cobro muito aqui na igreja, eu cobro muito. Às vezes eu saio para ir na minha sala antes de eu pregar, e eu vou lá para ir ao banheiro, e eu vejo o pessoal disperso. Esses dias eu vou falar, viu? Eu estou lá no Egito, aí eu dei uma olhada nas câmeras. Aí, poxa, eu vi um casal ali, estava discutindo ali fora, falei, gente, pede para o casal entrar. Aí eu dei uma olhada na mídia, falei, não tem gente demais na mídia aí não, gente? Manda ela... Gente, está aqui no ambiente da bênção, do milagre, e está disperso ali na recepção, tomando café? Está tomando água? Está no banheiro? São só 2 horas que a gente tem aqui para louvar a Deus, para ouvir um pouco da palavra, conhecer mais de Deus. A gente está disperso, está distraído. Distração é uma das maiores armadilhas de Satanás contra as nossas vidas. A distração é o que te faz literalmente atrasar o teu propósito. É o que te leva para o sentido contrário. É o que te faz dar voltas no meio do caminho. As distrações. Ali, Marta e Maria, não era momento de faxina, ali era momento de permanecer na presença. Ali era tempo de qualidade. Maria está ali contemplando Jesus, ensinando, sentada aos pés de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem dedicado tempo de qualidade a Deus?
Lembra de uma coisa, tá? O favor de Deus se manifesta na vida daquele que aprende a se relacionar com a presença dele. Abinadab ou Obed-edom? Obed-edom, esse soube se relacionar e experimentou o favor de Deus. Eu vou falar o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Talvez você não esteja vivendo ainda aquilo que você sempre sonhou em viver, porque você ainda não aprendeu a se relacionar corretamente com Deus. Talvez não aprendeu ainda a priorizar corretamente o que Deus deveria ser na sua vida. E coloca Deus como se fosse ali um objeto, e quando você quer, você busca, e quando você precisa, você vem atrás, mas quando está tudo bem, Deus ele fica esquecido. Agora vamos voltar para Davi, em nome de Jesus. Qual que era a vontade de Davi, gente, para a gente finalizar? Qual que era a vontade de Davi? Pegar a arca, que estava na casa de quem? Diga, Abinadab, que era um judeu, e levar até o tabernáculo de Jerusalém. No meio do caminho, o que acontece? A arca tropeça, Uzá, que significa força, com a sua própria força, toca na arca para tentar segurar, e uma tragédia acontece. Aí essa arca vai parar na casa de um gentio, de um filisteu, chamado Obed-edom. E na casa de Obed-edom, em pouquíssimo tempo, Deus faz milagres extraordinários. Tudo que Davi queria, o desejo do coração de Davi, o homem, segundo o coração era levar a presença de Deus de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Mas aqui a gente vê uma face de Davi, um rei novo, inexperiente, que por conta da sua inexperiência, por conta da sua falta de conhecimento, acaba cometendo um erro gravíssimo. Como eu disse no início da ministração, movido por boa intenção, ele faz a coisa certa do jeito errado. E aí o que acontece? O que começa com grande alegria, termina com muito choro. Começa com alegria, mas termina com... Agora Davi, bem instruído, cheio de coragem para buscar a arca novamente, percebe que a arca, Deus volta a se relacionar com um homem que trata bem a presença de Deus. Agora ele já sabe como fazer a coisa certa e do jeito certo. Na primeira tentativa foi um rei. Qual foi o tema da ministração de hoje que eu falei no comecinho para você? De rei a adorador. Então a gente vê um rei, com pose de rei, bem intencionado, com a sua melhor roupa de rei, com seu exército poderoso, mais de 30 mil homens para impressionar a Deus. Um carro 0 quilômetro para colocar a arca da aliança, com a sua melhor roupa, o melhor carro. Agora a coisa muda, o cenário mudou. Agora, a Bíblia diz que Davi, ele veste uma roupa de linho, uma túnicazinha branca. Ele decide tirar a roupa de rei e vestir a roupa de adorador. Agora não é mais o rei Davi, agora é o adorador Davi. Agora não tem mais aquele cenário todo, 30 mil homens e aquela coisa toda. Não, agora é Davi, os levitas, a lei, a obediência. Agora é um homem que decide se despojar de rei, tira a roupa de rei e coloca a roupa de adorar. Enquanto o texto diz, ele e todos os israelitas levaram a arca ao som de gritos, de alegria e de trombeta. Sabe onde eu quero chegar? Seu dinheiro, sua profissão, seu status social, seu cargo na igreja, nada disso impressiona a Deus. A roupa bonita de Davi, de rei, não impressionou a Deus. Aquele exército de 30 mil homens, olha Deus, o exército que eu formei, não impressionou a Deus. Aquele carro 0 quilômetro, o carro de boi que Davi fez, também não impressionou a Deus. Agora, sabe o que impressiona a Deus? O que, pastor? A sua adoração. Isso impressiona a Deus. A sua adoração. A maneira como você trata a presença de Deus, isso sim impressiona a Deus. Essa história vai nos confrontar, né? 2 verdades essenciais aqui. A primeira, a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer maneira, não pode ser tratada de qualquer jeito. E a segunda é que Deus não se impressiona com a sua posição, nem com o seu cargo. Deus se impressiona com o seu coração rendido, entregando a sua melhor adoração. Aqui, eu não me impressiono
se você tem um cargo. Aqui na igreja já veio prefeito, já veio jogador de futebol. Eu não me impressiono. Sabe o que mais me impressiona? É uma pessoa que se entrega verdadeiramente. Sabe o que fica registrado na minha memória? É quando nós estamos aqui adorando e eu vejo uma pessoa chorando, se entregando na presença de Deus. E não o cargo da pessoa. Aqui eu não me importo se você é médico, se você é advogado, se você é delegado, sei lá. O que é que você é? O melhor cargo, não me importa. Deus também não se impressiona com a roupa que você usa, com o título que você carrega. Mas o que impressiona a Deus é a maneira como você se entrega a Ele, de coração, de corpo, de alma e de espírito. Não tem a ver com status social. Olha para onde Deus está nos conduzindo. Davi, ele só queria levar a presença de Deus para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Mas na primeira vez ele tenta impressionar a Deus. Só que ele tenta impressionar a Deus com o que ele construiu aqui na terra, com o que ele tem, com o que ele é, com a identidade terrena dele. A nossa identidade celestial é que nós somos adoradores. Nós somos criados para adorar a Deus. Agora Davi entende que tudo aquilo que ele estava tentando fazer para impressionar Deus não estava dando certo. Na verdade, ele fez algo para impressionar e acabou numa grande tragédia. Agora vem um novo Davi. Vem um Davi sem a roupa de rei, agora com roupa de servo, com roupa de adorador. Davi, ele aprendeu que não basta ter boas intenções. Além das boas intenções, é preciso ter conhecimento e honrar a presença de Deus com obediência. E quando Davi entende que não basta ter boas intenções, ele vai tirar a roupa de rei e vai vestir a roupa de adorador. Ah, mas eu não posso adorar dessa maneira porque eu tenho um grande cargo. Olha quem eu sou. Deus não se impressiona com o seu título, com o seu cargo, com o seu nome. Agora, uma coisa que impressiona o coração de Deus é a maneira como você se entrega a Ele em adoração. Aí a reflexão para a gente é, e aí? Será que nós estamos tratando a presença de Deus como um Abinadab? Como se fosse algo meramente ilustrativo que fica no nosso meio e a gente nem percebe? Com descaso, com rotina. Abinadab tratou a presença de Deus 60 anos como uma rotina. Vou ali passar um paninho naquela arca para não empoeirar. Ou Obed-edom, que teve temor e entrega, dedicação, adoração, zelo pelas coisas de Deus. Nós estamos nos escondendo atrás de títulos, de cargos, ou a gente está disposto a se despir diante de Deus? Despir daquilo que nós consideramos ser extraordinários. Como Davi, para adorar a Deus de verdade, ele teve que ter humildade. Ele se veste agora de humildade. Sai ali o título, o prestígio do rei e entra um homem comum. Um homem que inclusive foi ignorado pela sua própria esposa, pelo fato de estar vestido como um homem qualquer, mesmo sendo um rei. Pessoas comuns nunca vão entender. Pessoas naturais não vão entender o mover espiritual. Porque o espiritual não se discerne a partir do natural. E é por isso que Mical critica Davi. Como pode um rei estar vestido como um vadio? Ela enxerga com a lente, a ótica humana. Rei deveria estar vestido como rei, vestido para impressionar. Esses dias foi interessante, o pastor Lucas, que congrega aqui com a gente, ele é jovem, 25 anos, mas ele foi criado nas igrejas tradicionais. E aí, ele tinha toda aquela questão de cultura, de usos e costumes, né? E aí, ele falou assim, nossa pastor, você é tão diferente, você está aqui no nosso meio, e você está com a camisa do Corinthians, você está de bermuda, você está... É como se o senhor fosse uma pessoa comum, o senhor é o presidente da igreja. Eu falei, Lucas, meu filho, eu sou alguém que Deus chamou, que Deus escolheu, e a gente está fazendo a obra de Deus com amor e com zelo. Então, eu não preciso impressionar ninguém pelas minhas vestes. E, na verdade, eu não tenho que impressionar ninguém. Quem eu tenho que impressionar é o meu Deus com a minha adoração, com a minha obediência. A gente olha para o estereótipo, né, e a gente, nossa, aquele ali é mais importante, vou arrumar um lugar bem especial para ele sentar. Aí o adorador não se importa, ele vai lá para o fundo e vai adorar a Deus em espírito e em verdade.
Aí aqui fica a grande lição. Davi, rei, Deus não permitiu que ele fizesse o que ele queria, bem intencionado. Agora, Davi, adorador, Deus permitiu que ele levasse a presença dele para o lugar da onde nunca deveria ter saído. O favor da presença, ele vai se manifestar na vida de quem sabe se relacionar com Deus. Agora, Deus deu uma grande lição para Davi. Deus mostrou para ele como ele gostaria que Davi se relacionasse com ele. Na verdade, Deus só escolheu Davi porque viu nele, antes de ser o grande Davi, o Davi, aquele que cuidava das ovelhas do pai dele, que dava vida por uma ovelha, que enfrentava um leão, que enfrentava um urso. Enquanto esse tempo acontecia, Saul estava fazendo um monte de coisa errada, desobedecendo a Deus, e Deus dizendo assim: se aquele menino que cuida de ovelhas desse jeito, eu botar um reinado na mão dele, eu sei que ele vai governar segundo o meu coração. Mas agora Davi está um rei, e eu não sei, a Bíblia não diz, mas talvez o rei subiu a cabeça. Eu vou impressionar a Deus com o poder que eu tenho. E aí Deus faz ele entender que foi na essência que ele foi escolhido para reinar. Sabe quando a gente tem um encontro com Jesus? Quando a gente encontra com Jesus pela primeira vez, a gente é novo convertido assim, a gente vive aquilo que nós chamamos de primeiro amor. No primeiro amor você só quer falar de Jesus, é assim ou não é? No primeiro amor você só quer falar de Jesus, o quanto Jesus é bom, você quer pregar o evangelho para todo mundo, você chora só de você falar Jesus, já começa a chorar. Porque você está cheio. Aí Deus tem falado ao meu coração agora. Volta ao primeiro amor. Volta à essência onde tudo começou. Onde você se apaixonou por Ele. Onde querer ouvir sobre Jesus e estar e adorar a Deus era tudo que você queria. Enfrentava trânsito e não reclamava para vir à igreja. Enfrentava dificuldade, luta, falta e enfrentava tanta coisa para estar com Jesus. Aí o tempo passa. Deus ele começa a nos dar uma condição melhor e a gente começa a ficar um pouco soberbo. Começa a ficar um pouco arrogante, prepotente. Não estou dizendo que foi o caso de Davi, mas a gente vê aqui um rei. E aí Deus, tira a veste de rei antes de entrar na minha presença. Tira a veste do grande empresário antes de entrar na minha presença. Tira a veste daquilo que está, ao invés de te aproximar, está distanciando de Deus. Então é tempo da gente voltar a Deus com humildade no coração. Se entregar a Ele em propósito, em humildade, independente do que nós somos ou fazemos nessa terra. Nós nascemos para adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E eu creio que eu e você, nós somos esses adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que agradam o coração de Deus em nome de Jesus. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, o louvor pode subir em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Diga assim comigo: Senhor meu Deus, hoje eu entendo que não basta estar na Tua presença. Eu preciso honrar a Tua presença. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu te tratei com descaso. Porque todas as vezes que eu estive no ambiente da Tua presença e não me relacionei contigo corretamente. Hoje eu faço uma escolha de me portar como Obed-Edom, de te honrar dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha família e por onde eu andar. De te honrar com a minha vida, de te honrar com a minha adoração. Como Davi, eu me despojo de tudo, de status, de vaidade, de posição, para me tornar um verdadeiro adorador. Eu quero o teu favor, eu quero a tua presença, eu quero te agradar. Recebe a minha entrega, restaura em mim, Senhor, a aliança contigo, em nome de Jesus. Amém.